quando aconteceu aquilo, eu fiquei muito preocupada de ver que ele estava tentando me colocar num lugar que eu não estava. Tanto é, Emily, que a gente foi julgado pelo público 2 vezes. Se isso fosse verdade, a gente não teria voltado, porque isso é muito sério. Só que ela e ele foram atrás de vocês para fazer a cabeça de vocês e para manipular vocês. Tanto é que vocês se afastaram. E a gente não foi correr atrás de vocês como se isso fosse uma disputa de um objeto. Vocês têm livre-arbítrio para escolher ao lado de quem vocês querem estar. Então a gente simplesmente deixou vocês irem, porque vocês são adultos e são maduros. Agora só raciocina. Esse assunto que ela está levantando é extremamente sério. Carol, mas aí eu vou te falar. Agora deixa eu falar, não, deixa eu amor, falar por favor, deixa eu Deixa eu falar. falar uma coisa. Eu vou te falar o que nós já dissemos. Isso, nós estamos envolvidos na situação, todas as DRs, isso é pautado. Então tinha que ser. Foi a mesma coisa que eu já falei para vocês. Não tinha que a ser. gente não sabe qual é o lado que está certo e qual é o lado que está errado, porque nós não estávamos no momento da discussão. Mas não teve discussão, A gente só Emily. vai, independente, Entendeu? Carol, mas Não o momento teve. em que virou todo esse rebuliço, Mas nós não estávamos. Então a gente só vai saber quando a gente sair. Tá Então não bom? tem como eu pontuar aqui para você, Não, eu você sei, mas está é uma certo ou pena. você está certo. Eu sei, mas não é tem. uma pena. Mas, ô, é uma Carol, pena, olha. vocês só vão conseguir ver isso quando vocês saírem de verdade. Uma pena. Carol, Mas olha eu só. discordo totalmente da sua fala de você pensa igual. Não tem como você Não, opinar a mas forma que a sabe- pessoa sabe por quê? pensa. Sabe o que Não que tem é? como Não, você Emily, falar isso. Vocês já Sabe por conversaram quê? sobre isso. Não, sabe por quê? Ô, Radamés, que ele fala isso? para ela falar isso, ela tem a conclusão dela do que ela acha. e Porque vocês o que eu conversaram acho, sobre isso ou não? o que eu conversei Mas a- com todos aqui, inclusive quando eu fui Everton. no DP 3 vezes para falar sobre esse assunto e nunca questionaram. Em uma vez eles chegaram a questionar, você se sentiu ou não se Não, sentiu? eu digo o seguinte... Eu te perguntei, foi a minha ela primeira falou, preocupação Ela naquele falou que dia. nós usamos vocês. Foi É o que ela isso. falou. Então, e e aí, por depois exemplo, que a e aí gente quando usou vocês, a gente ficam parou de quieto, falar com vocês. E quando vocês se calam, quem cala consente. Para nós, Mas o que agora faz? vocês também acabaram de falar que eles vieram para tentar usar a gente e fazer a gente pensar de outra forma. Mas foi o gente, que eles Não, fizeram. essa então é a não nossa... tem como a não, gente entrar Emily. e falar assim, ó, não foi Emily. usada por cá, não Então, foi usada faz o por cá. seguinte, continua do lado de lá. E tá Não, tudo eu certo. não Mas a acho. gente não vocês tá de têm. um lado, Não, Ô, Radamés. Everton. Everton, quando você Radamés. vê... Everton, Quando não, você vê... Radamés, Não, Radamés, porque- presta Everton, atenção. eu não Se eu sou tivesse menino. de um lado, eu já teria votado em você. O que que eu fiz? O que que eu Não, falei? não é só- Não gostei. Everton, Assim mas como eu as- falei não, com mas, por vocês, exemplo, você me... Eu as perguntei, suas você acha que eu atitudes- devo Everton. usar o voto para isso? Você falou, Eu disse que não, porque não eu não estou precisa. tentando te manipular, eu não estou Sim, tentando fazer você exatamente. comprar minha verdade, Então não tem como Everton. afirmar que a gente Não, tá de um lado, e aí a cara. gente tem porque a gente, nossa- eu falei Emily, isso pra vocês tem desde o quando começo. vocês se afastaram e eu da vou gente. falar até o É final. a nossa percepção de eu e o sentimento. Everton veio aqui pra fazer Quando um jogo vocês nós se dois. afastaram da Eu posso gente- me afeiçoar a Tudo vocês bem, e discordar das exato. coisas que vocês fazem. Exato. Tudo que a gente... Não, não tudo que- existe um lado, gente. Pelo tudo- amor de Deus. Tudo que a Não, gente então tá bom, teve, tudo tudo que bem. a gente teve que nos levantou qualquer questionamento, tanto eu quanto você, a gente não vinha conversar uma com a outra. Quando você ficou incomodada com a minha fala com o Ei, que você não veio me procurar e a gente Foi a já única esclareceu. situação, Foi aí Quando que aconteceu surgiu essa então, conversa. Quando aconteceu o problema com o Domini, quando eu voltei da conversa com ele, a minha primeira preocupação não foi chegar em vocês e te chamar foi a para única conversar. situação. Então, porque foi a única situação que nós tivemos algum ponto que poderia nos gerar algum atrito. A gente foi e esclareceu para a gente não ficar mal resolvido. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Depois disso, nós tivemos algum outro tipo de atrito? Depois Não, disso, e a nem gente não teve conversa, troca. Carol. Então, não. E nem Aí conversa, o que e nem aconteceu? conversa. Depois que as coisas ficaram resolvidas, durante uma semana a gente ainda ficou convivendo numa boa. Depois eles foram vindo. A aproximação de vocês, Emily, foi muito maior. A gente observava. E o afastamento de vocês veio junto com a aproximação. Então, assim, isso pra gente mostra que lado que vocês estão. E quando eles nos atacam afirmando coisas que envolvem vocês e vocês se calam, pra gente afirma que vocês estão do Carol, lado eu deles. vou te falar uma coisa que Entendeu? você falou, inclusive no dia que aconteceu. Emily, por que você não levantou e foi falar? Por que você não falou Porque que você foi viu que ela você tava que veio me começando a questionar? falar mentira. Carol, você me desculpa mesmo. A minha conduta naquele momento não seria levantar e te defender. Porque também não seria levantar e defender a Adriana e o Domini. Não é mas- defender nenhum dos dois. Mas E eu você tenho sabe que a olhar, eu verdade. tenho que olhar do mesmo jeito que você Mas falou. Nós você sabe a sabemos verdade. e já comunicamos o público. O público já Quando- sabe isso qual é a eu sei. verdade que a gente Eu sente. sei. Eu posso falar uma coisa? Eu Olhando sei. no seu olho, do fundo do meu coração, se tem um casal que eu fiquei muito triste em ter conversado comigo durante um período e depois não ter conversado mais e depois ainda ter dito que nós escolhemos um lado, foi vocês.
Então, Porque eu e é entrei aqui recíproco, sem Everton. falar, Sabe por quê? sem Você lembra falar, que você era sem minha primeira querer opção de falar. voto? Lembro. E você lembra que você mudou o meu conceito? Lembro. E quando você se afastou também doeu. Porque eu falei, caramba, então será que eu me Mas enganei? a gente nunca pontuou que você está de um lado, Carol. Amanhã Ué, a lógico, gente a gente pode tá sair. sozinho, a gente tá só sozinho, tomando não. porrada, E a gente também está A gente sozinho, também tá cara. jogando sozinho, Eu nunca ó. votei junto com ninguém. A gente eu tá conversar votando. com pessoas não Emily, significa Emily, que eu isso, tô de um Emily, lado. escuta Vocês não aqui. é toda semana que Oh, o pessoal pelo vem amor dar de 5, Deus, 6 não. votos em vocês. Emily, A gente quando é a gente toda fala semana. estar junto, não é tu combinando voto. É ali, é o grupinho que você tá com afinidade. São as pessoas que não gostam da gente. São as pessoas, As pessoas que você tem afinidade são as pessoas que não gostam não de mim. gostam da eu vou gente. chegar e sentar no meio e falar, ó, galera, tô aqui juntinho. Então talvez tenha sido isso. Mas então tá, de repente tenha sido isso. Porque assim, eu acho que não tem, por exemplo, ali, com as pessoas que eu convivo, eles têm embate com pessoas, a gente tem embate com pessoas que eles não têm. E a gente sempre respeitou. Thalira e Rafa sempre tiveram com a Gretchen e com Esdras. E eu nunca deixei de conversar com a Gretchen e com Esdras. Eu tinha um embate forte com Ana Paula e Anthony. Thalira nunca deixou de conversar com Ana Paula e Anthony. Então, ali, a gente sempre respeita o jogo do outro. A gente não combina voto. Pode ver, os nossos votos saem tudo aleatório. A E gente quando foi não que a gente combina votou? voto. Não, e beleza. Desde o No Antônio primeiro também dia. Não. Mas E vocês não, vão ver. quando foi que a gente votou junto com Não, alguém? eu também não tô falando que vocês estão Então votando. é isso que eu estou Não, falando. Não e a existe gente não um tá lado. falando- não, existe Emily. me A gente tá afeiçoar falando e de- conversar Mas você- com de essas convivência. Era pessoas. uma ideia de um lado. De convivência, Emily. A gente tá falando de Existe- convivência. Isso é o que vocês estão falando. Vocês não é- sabem do que a Mas, gente pensa, o o que a gente Everton, pensa é difícil Everton, você saber. Everton, se Não, mas vocês é não fácil, soubessem... porque ele pontuou, ele afirmou que você Sim. pensa igual. Aí é Emily. muito difícil. Emily, E eu porque tô se te você... dizendo que não, você, que eu não penso você igual. sabe que eu não te procurei É, pra perguntar o que negócio mostra do no dia a Everton. dia. Ela já começou uma história mentindo. Eu só precisava que naquele momento você falasse assim, Adriana, eu gosto muito de você, mas ela não me procurou pra perguntar sobre o Everton. É corrigir. Quando a gente sabe Mas, da ô, verdade, Carol, é corrigir pra que a história até não o saia dia que aconteceu distorcida. a situação, eu também gostava muito de você. Aí começaram a acontecer outras situações. Por exemplo, no dia que a Rayane fez a questão de Miss, você veio aqui e falou assim, será que estão... Eu tava aqui. Será que estão vendo que a Miss tá lavando o banheiro? Então, assim, a partir do Brasil, momento... o Brasil, Então, mas você Emily. falou pra mim e o embate é Não, nosso. Então, a partir... eu Deixa eu falei pra falar? ela. Eu Eu posso falei pra falar? ela. Eita, calma, Emily. Não, porque Calma, vocês não Emily. deixam ninguém Não, falar. Emily, ó, a gente não vai Então, brigar. a partir do Não, momento... então, Não, depois eu quando tô você se conversando acalmar- com não, você. quando A você se partir acalmar- do momento porque olha em só, que as você pessoas que não eu age tenho um comigo embate- dessa forma, não tem por que, Carol, eu entrar e falar assim, tá certo. eu concordo com você que foi eu que chamei você para conversar sobre outro assunto Foi e depois sobre isso que você eu falei. falou e eu afirmei. Porém, Foi sobre na hora da isso. sua justificativa, você falou. E aí o Everton falou. Não, sobre essa situação, vocês questionaram. Não foi o Rafa perguntou Everton. o Everton. E ele Rafa corrigiu. questionou. E ele corrigiu. Ele corrigiu porque eu tive que Tá, mas interromper. aí fui eu que errei. Sim, mas aí eu tive que interromper. Porque quando eu não Então, vi quem naquela começou a situação, conversa, Carol- Emily, tava conversando eu e você. Eu não vi quem dos dois começou Então, a conversa. naquela situação, Carol, eu não ia entrar nem por você e nem por eles.